Boa tarde, pessoal, tudo jóia? Hoje eu vou repetir um experimento que foi feito por um cara que se chama Sly Sparkton. É um experimento muito simples, onde ele observou o nascer do Sol a partir de uma webcam que fica localizada na cidade de Auckland, na Nova Zelândia. Vou deixar o link para o vídeo e para o canal do Sly Sparkton na descrição desse meu vídeo. Basicamente o experimento é observar o nascer do Sol a partir de uma webcam. Essa webcam está localizada em cima de uma ponte, tem uma praça de pedágio, e ela fica observando a Bahia, a região portuária de Auckland. A partir dessa observação é possível ver o nascer do Sol. Existem alguns pré-requisitos para você entender esse vídeo. Os mais importantes são: primeiro entender o que é azimuth, certo? Azimuth é uma convenção, certo? Que facilita a orientação. O que seria isso? Esse gráfico é como se fosse um transferidor aqui com 360 graus, né? Uma bússola com 360 graus, onde o 0 grau é o norte, e esse ângulo ele cresce no sentido horário, né? O norte está a 0 graus, o leste está a 90, o sul a 180, o oeste a 270 graus, isso falando dos pontos cardeais, né? Os colaterais seria daí no caso nordeste a 45 graus, o sudeste a 135, o sudoeste a 225 graus e o noroeste a 315 graus. Outro conceito muito importante é, quando eu mudo a escala de um objeto, tá? Eu não mudo os ângulos dele. Se eu pegar esse quadrado aqui, tá? Que a gente sabe, tá? Ele tem um ângulo de 90 graus aqui, tá? Entre esses lados aqui, tá? Tá lá, ângulo de 90 graus ele mediu. Se eu mudar a escala dele de uma forma isométrica, ou seja, tanto no eixo X quanto no eixo Y, isso não vai alterar, tá? Os ângulos dele, tá? Eu vou botar a base dele aqui e agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar ele por 10, tá? Ele ficou 10 vezes maior, tá? Quando eu fiz isso, tá? Eu mexi na escala dele, mas eu não alterei o ângulo dele. Certo? Continua dando 90 graus. Então, isso, quando eu altero o zoom, ou quando eu coloco um objeto em outra escala, eu não mexo nos ângulos, tá? Então, não adianta vir com esse argumento de que as coisas não estão em escala, porque isso não altera ângulo, ok? Então, já está dado o recado. Observando a webcam neste site aqui, eu obtive a imagem do Sol nascendo no porto, ok? Nesta região que vocês estão vendo aqui. E fiz um comparativo desta imagem, ok? Com o que a gente pode pegar aqui no Google Earth, ok? Pois então, agora vem a parte mais importante do experimento. O que a gente vai fazer? A gente vai identificar, tá, as direções desses objetos que a gente traçou. Eu posso fazer isso de dois jeitos, usando calculadora geográfica ou utilizando uma rosa dos ventos, pois nesse experimento não interessa muito a precisão desse ângulo. A gente só quer saber mais ou menos em que direção
a gente tem esses objetos para a gente identificar ali a direção aproximada de onde o Sol está nascendo, e a gente vai comparar depois isso com dados oficiais. Para isso, a gente vai colocar o mapa numa posição que a gente tem uma vista superior, corretamente orientado para o norte, e aí sim a gente vai colocar a rosa dos ventos sobre ele e identificar essas direções. Ok, sei que tem uns preciosistas de plantão que vão querer me dizer que mas você fez isso aí no olho. Ok, se você está com alguma dúvida disso aí, eu sei que você vai querer investigar, ok. Vamos fazer o seguinte, existe uma calculadora geográfica que eu uso para fazer esses cálculos aqui no site que se chama gpsvisualizer.com. Você simplesmente vem aqui, vem em calculators, ok, que são calculadoras, e aqui tem uma função que diz calcular a distância entre dois pontos, ok? Aí você simplesmente coloca as coordenadas aqui, e aqui eu tenho essas coordenadas no meu mapa, você manda calcular, ele vai te dar a distância e o ângulo ou o azimuth desse negócio. Vamos fazer isso aqui então. Para isso então eu vou pegar as coordenadas inicialmente da câmera, é só vir aqui nas propriedades, certo? Eu tenho um ponto aqui, coordenada X, copio isso, venho aqui, colo aqui, ok? Tiro aquela coisa, coloco uma vírgula, volto aqui de novo, ok? Pego a longitude, tá? Então eu posso calcular a distância entre qualquer um daqueles pontos e a minha câmera, certo? Então o que eu vou fazer? Vou direto aqui na linha do porto, aqui onde eu calculei a posição, da onde o Sol estaria vindo, mais ou menos aqui, certo? Lembrando que isso aqui não é a posição do Sol, tá? É a posição daquela marca na água, aquele clarão que a gente viu que estava mais ou menos aqui na frente do porto. Então eu pego essa coordenada aqui, tá? E eu quero saber mais ou menos de que direção está vindo essa luz. Venho aqui, colo, ok. Venho aqui no Google Earth de novo, pego o Y, ok. Opa, não peguei. Vamos lá. Ctrl C, simplesmente Ctrl C, Ctrl V. Separo isso aqui por vírgula, Ctrl V, ok? Bom, agora é só clicar aqui em calcular a distância, tá? Olha lá o ângulo, 117.7, tá? 117.75. Repetindo esse procedimento para os outros pontos do prédio, do porto, da Sky Tower, ok? Eu obtive os seguintes resultados. Compara isso com o que eu fiz no olho. Vê se tem tanta diferença assim. O resultado relativo à posição do Sol, que é o que de fato nos interessa, deu uma diferença menor que 1 grau, certo? Vamos comparar então com uma fonte diferente, certo? Eu tenho aqui um website. Qual seria a direção, tá, do nascer do Sol em Auckland, New Zealand, no dia 12 de 1 de 2018, ok? Para fazer isso, a gente vai aqui num site cujo link eu vou deixar na descrição do vídeo. Nós temos aqui Auckland, ok? A gente vem aqui em Sun Calculator e aí a gente define aqui que a gente quer fazer para Auckland, na Nova Zelândia. E ele tem vários dados aqui, quantas horas de insolação por dia, em cada etapa do ano e tal, é bem interessante. Então se a gente vir aqui no dia 12, ok? 12 de 1 de 2018, a previsão para o nascer do Sol seria às 6h14 da manhã e o ângulo seria de 118 graus. Ou seja, pelo que a gente viu, está batendo o que eu calculei através de uma observação pura e simples, ok? Com os modelos esféricos, né, para o planeta Terra e para as trajetórias elípticas de órbita do Sol. Vamos fazer o experimento um pouco diferente. Vamos utilizar uma ferramenta mais precisa, que é o Stellarium, ok? Estamos aqui no Stellarium, é um simulador de observações astronômicas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para Auckland, tá? Já estamos em Auckland, na verdade, Nova Zelândia. Já temos aqui as coordenadas da cidade, lá está ela no mapa, Nova Zelândia, Auckland, ok?
Vamos colocar o nosso relógio aqui, o nosso calendário no dia correto, dia 12/1/2018. E o horário vai ser 6 horas e 14 minutos. Ok? Bom, tá lá o nosso sol, certo? Começando a sair no horizonte. E o que a gente vê aqui, ó? Azimuth e altitude dele, ok? O azimuth em relação ao meu ponto de visão aqui tá 118 graus, 18 minutos e alguns segundos. Isso é o aparente, tá? O que significa? Isso está batendo, tá? Isso está batendo com a previsão que foi feita lá no website, certo? Então, é muito interessante você poder utilizar-se de outros meios para confirmar essas coisas, certo? Pois bem, agora que a gente já viu que no nosso modelo esférico tudo funciona muito bem, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma comparação desta situação, mas na verdade não é uma comparação, eu vou fazer um questionamento aos terraplanistas. Aqui o que a gente fez? A gente conseguiu simplesmente mostrar tudo, calcular, fazer analogias, reproduzir, medir, tudo que um experimento científico pede que a gente faça para comprovar ele, certo? Dentro dos nossos modelos de mundo esférico, de órbita elíptica dos planetas e da gente ao redor do Sol, tudo isso funciona muito bem, certo? Aqui eu consegui mostrar que a gente consegue calcular com uma precisão muito boa quais são as distâncias, quais são os ângulos, o ângulo da direção observada do Sol. Uma observação visual aqui deu um erro de menos de 1 grau, certo? Perfeito. Acho que não tem dúvida até aqui de que eu consegui medir e desenhar coisas e observar uma certa coerência nisso, certo? Agora eu faço um desafio para os terraplanistas, tá? E esse desafio consiste do seguinte: eu quero que vocês desenhem a Nova Zelândia, pode ser no mapa, na fonte que vocês quiserem de vocês, tá? A que vocês considerarem que é a certa, se é que vocês têm uma fonte certa. Eu queria que vocês reproduzissem o Sol nascendo em Auckland, na direção sudeste, ou seja, ao sul do leste, certo? Naquele ângulo de 118 graus. Se vocês acham que isso não ficou claro, aquele site que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tem o ângulo que o Sol vai nascer, o azimuth, para todo dia que você quiser. Pode ser no passado ou no futuro, isso é perfeitamente calculável e o site não é a única fonte disso. Mostrei já pelo Estelário que isso é possível. Então eu quero que vocês peguem o mapa da Terra plana, tá? E façam isso. Eu vou dar uma prévia para vocês que vocês vão perder o tempo de vocês, ok? Porque não é possível isso acontecer.